Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito o vosso modo de sentir. Paulo, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos o homem raciocina, obedientemente às regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor de operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compaz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada, quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal da humanidade vem sublimamente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para o serviço, será sempre um aparelho consciente de receptação, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos da experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela inflição, pela sombra ou pela enfermidade. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho. Enxergarás o propósito divino da luz, atuando em todos os lugares, com justiça, misericórdia, sabedoria e entendimento. Assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. E que a gente possa levar essa paz por todos os lugares que a gente passar. Principalmente numa época dessa de correria, de festa, querendo fazer tudo rápido, fazer o 2019, que foi em 12 meses, que ele seja feito em poucos dias. Paciência é que a espiritualidade pede para nós. E antes da gente fazer a oração inicial, gostaria de agradecer aos colaboradores das doações, também os trabalhadores que deram as suas doações mensais, que nos ajudaram, as pessoas que compraram os livros, que também é uma forma de doação. Agradecer a todos, porque assim a gente consegue pagar o nosso IPTU, as contas de água e luz. Também agora temos o ar, e isso
é porque todos ajudaram. Então, muito obrigado a todos que contribuíram. E ainda digo que não existe presente melhor para uma pessoa que um livro. Então, se vocês ainda não deram um presente, compre um livrinho e dê de presente. Ali tem as mensagens divinas. Eles são R$10 e talvez salve muitas vidas. Uma mensagem que a pessoa encontre no livro. Porque um dia, no momento da minha vida decisivo, eu li um trechinho que me deram. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente encontra essas pérolas do Cristo nos livros da doutrina ali. E agora, então, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, fechar os olhos do Espírito e abrir os nossos olhos espirituais e ver neste momento que a espiritualidade amiga está em cada um de nós, nos auxiliando nos nossos problemas, e que Jesus, o nosso Divino Mestre, o nosso guia e modelo, está neste momento andando aqui no Centro Espírita, como estava já antes, quando foi decidido que viriam aqui. Vamos pedir neste momento que a espiritualidade nos dê sabedoria para enfrentarmos os problemas e nos dê muita paz, e também que hoje a gente consiga entender a mensagem da noite, que foi preparada com carinho, e que a gente possa guardar esta mensagem dentro de cada coração. Pai de infinita bondade, Deus que é bom e justo, Jesus, o nosso Divino Mestre, a espiritualidade amiga, nos abençoe e nos proteja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje, terminando o ano, último dia, último sábado, o nosso presidente, Alfredo Lopes Feijão, fará para nós uma palestra. Eu acredito que ele preparou com muito carinho essa palestra. Vamos vibrar com ele positivamente, para que tudo que ele preparou a gente consiga guardar. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Aqueles que estão chegando pela primeira vez ao Centro Espírita Allan Kardec, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. O Centro Espírita Allan Kardec, há 3 anos, decidiu que no mês de dezembro nós não distribuímos presentes para as crianças, não distribuímos cestas básicas, nós distribuímos o quê? A palavra do Cristo. Porque, com certeza, todos vocês vão concordar comigo que os natais estão se resumindo a Papai Noel, festa, presente, e o motivo do Natal acaba sendo esquecido, que é lembrar o nascimento de Jesus. E o jornalista espanhol Juan Arias escreveu para o jornal El País, no
no dia 24 de dezembro, um artigo intitulado "O que Jesus pensaria de Greta Thunberg neste Natal?". Diz ele, lá numa parte do seu artigo, que estamos em mais um Natal na história e cada vez mais cristãos sérios estão convencidos de que essa festa, que anuncia o nascimento de uma criança também difícil, que ele estava comparando Greta com Jesus, que veio ao mundo provocar os hipócritas e exaltar os puros de coração, está perdendo o seu significado e as forças originais. Separei esse texto porque normalmente, no final do ano, o que a gente faz? Nós vemos na televisão, lemos na internet as retrospectivas do ano. E esse é o momento de todos nós também fazermos a nossa retrospectiva. Eu sei que é uma época corrida, depois do Natal, uma semana depois tem um Ano Novo, mas é aquele momento que a gente tem que parar, olhar para trás, ver o que adquiriu no ano de 2019 e programar o ano de 2020. Essa retrospectiva, esse fato não é novo. Na mitologia romana, tem um deus chamado Juno, que ele tem duas faces. Uma atrás da cabeça, olhando para o passado, e outra na frente, olhando para o futuro. A grosso modo, a gente pode dizer que todos nós somos como Juno. A gente vive muito apegado ao passado, coisas que não fez, coisas que deixou de fazer, coisas boas que aconteceram. A gente muitas vezes fica só pensando, mas no futuro, quando me aposentar, quando eu tiver receber um aumento de salário ou alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. E esquece de viver o presente. Então, esse é o momento em que a gente faz essa nossa reflexão, essa nossa retrospectiva, e é importante lembrar que eu separei esse artigo do Juan Arias, porque na retrospectiva do ano de 2019, um dos fatos mais importantes, pelo menos na minha visão, foi a revista Time. Normalmente no final do ano ela escolhe a personalidade do ano. E ela escolheu essa menina de 16 anos, que tem uma síndrome de Asperger, que ela, há algum tempo, decidiu, nas sextas-feiras, fazer greve da escola, num protesto, porque nós não estamos nem um pouquinho preocupados com o futuro do nosso planeta. E ela fazia protestos diante do parlamento, e esse movimento se estendeu pelo mundo. E tanto que ela está incomodando os dirigentes do planeta. O nosso presidente, Jair Bolsonaro, chama ela de pirralha. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, fez troça com ela. Por quê? Porque ela está cobrando dos nossos políticos uma atitude em relação ao futuro dela, ao futuro dos jovens que estão aí, porque muitos de nós já não vão alcançar esse futuro. Acredito eu, daqui no máximo 20 anos, eu já estou partindo para a pátria espiritual. Alguns vão primeiro do que eu, outros vão depois do que eu, mas os jovens de 14, 15 anos, eles têm no mínimo aí 80, 90 anos pela frente. E o que a gente percebe é que não há uma preocupação com o planeta Terra. Que no nosso país, principalmente, o que nós vimos durante o ano de 2019? Uma alta do desmatamento na Amazônia, derramamento de óleo no nosso litoral que nunca teve precedente nenhum no planeta. Percebemos também aquilo que a Greta está preocupada, na Conferência do Clima em Paris não houve um acerto. Tivemos a tragédia de Brumadinho, com mais de 200 mortos, então a gente percebe que todos nós estamos preocupados com a nossa sobrevivência como ser humano e nos esquecemos da sobrevivência como planeta. Mas
uma notícia boa. Em setembro foi descoberta uma possível nova Terra. Só que ela não está pertinho. Ela está a 111 anos-luz. Ou seja, se nós viajarmos 111 anos, a velocidade da luz, que é 300 km por segundo, nós vamos chegar lá. É longe e vai ser demorado. Então, em princípio, não está à nossa disposição. Nós vimos também, este ano no planeta, uma inconformidade bastante grande das pessoas. Movimentos de protesto, no Chile, outros países, onde as pessoas estão demonstrando que não estão satisfeitos com a maneira como não só os seus países, mas o planeta está sendo gerenciado. Temos notícia boa. A Igreja Católica, que tem sido a responsável por trazer o legado do Cristo durante 2000 anos, apesar de ter se desviado um pouco do caminho, o Papa Francisco é um sopro positivo. Inclusive, contra muitos, ele está estudando a possibilidade dos padres poderem casar. Então a gente percebe que ele tem uma tarefa muito grande pela frente. Espero que ele não faça que nem o Bento XVI, que acabou desistindo de ser Papa porque não conseguia implementar tudo aquilo que ele queria. E durante o mês de dezembro, nós falávamos aqui bastante sobre o Cristo, trazendo a visão da doutrina espírita a respeito do Cristo. Nossos irmãos católicos acreditam que Cristo é um Deus. E ele foi divinizado no Concílio de Nicéia, que aconteceu entre 20 de maio e 25 de julho do ano de 325 depois de Cristo. Então, ali Jesus passou a ser Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo, que é a trindade da Igreja Católica. Só que para nós espíritas, nós não temos essa visão do Cristo. A visão do Cristo que foi trazida para nós por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Nós temos no Livro dos Espíritos, com essa formatação que nós temos aqui, de 1018 perguntas e respostas, lá na pergunta 625, Kardec questiona: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? A resposta é: via de Jesus. E essa mesma pergunta também está na primeira edição do Livro dos Espíritos, que era bem menor, com 501 perguntas e respostas. Quem tiver acesso à primeira edição pode procurar lá na pergunta 301, que está a mesma pergunta e a mesma resposta. E Kardec comenta ainda. Comentando a resposta, Kardec escreveu: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Então aqui nós já temos Kardec nos dando uma pista de quem é o Espírito Jesus. Diz Kardec que foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Ponto. Kardec foi inteligente. Kardec não nos trouxe mais informações a respeito de Jesus, porque a gente sabe que sempre que se fala sobre Jesus, está sendo uma polêmica. Para uns é Deus, para os muçulmanos ele é simplesmente mais um profeta. Os indianos acreditam que ele era um espírito altamente evoluído. Então, há este choque e Kardec deixou este lado. Mas, ainda falando sobre Jesus, Kardec coloca no livro Obras Póstumas, está escrito lá: desde que ele nada diz de si mesmo, no caso Jesus, que a doutrina que prega não é sua e que ele veio de Deus, que lhe ordenou que viesse dá-la a conhecer, que não faça senão o que Deus lhe deu o poder de fazer. Ou seja, aqui Kardec coloca que Jesus não é Deus, é um espírito. Lá
colocava que era o mais puro. E depois, no livro A Gênese, ele coloca mais uma informação. Não considerando por hipótese senão como espírito superior, não se pode impedir de reconhecer nele um dos de ordem a mais elevada, que é colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Ou seja, Kardec lentamente vai nos levando a compreender que Jesus era um ser, não a parte da criação, mas um espírito altamente evoluído. E é importante a gente lembrar que no Livro dos Espíritos, entre as perguntas 100 e 113, Kardec didaticamente divide os espíritos em 3 categorias. Lá embaixo, os espíritos imperfeitos, somos nós. Depois tem os bons espíritos, que é o horizonte que a gente aspira nas próximas encarnações, ser um Divaldo Pereira Franco, um Chico Xavier, um Emmanuel, uma Maria Teresa de Calcutá, saindo fora da doutrina espírita, um Gandhi, lá na Índia. Esses são os bons espíritos. E Kardec coloca ainda uma categoria superior a todos, ou seja, espíritos puros. São aqueles espíritos que, como nós, foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e à medida que a gente vai encarnando, vai crescendo em conhecimento, vai crescendo em espiritualidade, e chega finalmente à categoria de espírito puro, ou seja, espírito que não precisa mais encarnar, e são aqueles que são, vamos utilizar um termo bastante usual, eles são os gerentes que Deus utiliza para comandar, manter esse nosso universo coeso e em evolução. E essa informação vai vir depois através do Emmanuel. Mas, antes disso, os continuadores de Allan Kardec, Leon Denis, que foi seu contemporâneo, diz, falando sobre mestre, Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, diz: Jesus ascendeu à eminência final da evolução e o conceitua como governador espiritual desse planeta. Ou seja, depois de Kardec, nós já temos uma pista. Leon Denis diz que Jesus é o governador espiritual do planeta. Isso foi colocado 10, 15 anos depois que Allan Kardec lança a doutrina espírita. Isso está lá no livro Cristianismo e Espiritismo. E depois, Herculano Pires, que fez uma tradução do Livro dos Espíritos, para mim a melhor tradução, ele, na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, numa referência às 3 revelações. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1 nos fala das 3 revelações. A primeira seria Moisés, que veio nos trazer a compreensão, a existência de um Deus único. Não era aquele Deus que a gente gosta. Era um Deus vingativo, cruel, tinha um povo escolhido, mandava matar todos os outros, mas era um Deus de acordo com as necessidades do povo daquela época. Aí depois Kardec nos coloca que Jesus veio nos trazer o quê? A segunda revelação. Nos trazer o seu Evangelho, o seu código de conduta, para que nós cheguemos à felicidade. E Kardec coloca que o próprio Jesus disse que na época não poderia nos dar todo o esclarecimento que precisávamos, porque a gente era aí muito ignorante ainda, sem conhecimento da realidade espiritual. Foram necessários 2000 anos e aí vem a doutrina espírita. Todo mundo achava que Jesus vinha de novo. Eu penso assim, olha, é muita sacanagem querer que Jesus volte a encarnar de novo no planeta, porque ele vai passar por tudo de novo. Não mudamos muito, não. Ele não ia ser compreendido, daqui a pouco iam mandar prender ele, iam mandar matar ele, etc e tal, ia acontecer quase tudo de novo. Então, ele nos manda o quê? O Consolador Prometido, que é uma doutrina, uma ciência. O próprio Kardec define o Espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, o destino e as relações dos espíritos com o mundo corporal. Isso é o Espiritismo. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, a gente começa a ter uma visão nova do mundo, a gente começa a ter uma visão nova da espiritualidade,
Porque Jesus disse há 2000 anos atrás, meu reino não é deste mundo. O que significa isso? Significa que nós vivemos na espiritualidade, viemos aqui, encarnamos, aprendemos, evoluímos e voltamos para a espiritualidade. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer que isso acontece a partir do quê? A partir da reencarnação. O Espírito Lázaro, no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que a doutrina espírita ergue a lápide dos túmulos vazios. Ou seja, se nós formos no cemitério, aqui na Gaivota, Sombrio, Rio Grande do Sul, não importa qual lugar que seja, na maioria dos túmulos só tem osso ali, o espírito não está mais ali. O espírito continua a sua vida na pátria espiritual. Então, esse é o conhecimento que a doutrina espírita vem nos dar. Nós somos seres reencarnantes. E aí, Herculano Pires nos coloca que o Evangelho, ou a segunda revelação, ela brilha no centro da tríade de revelações, ou seja, ela une a primeira revelação com a terceira revelação. Então esse foi o trabalho de Jesus e que ele veio por intervenção direta do alto ao planeta. Ou seja, vamos relembrar, a Terra era um mundo primitivo. Iríamos ser promovidos para provas e expiação. O que aconteceu? Era necessário Jesus vir ao planeta, nos legar seu Evangelho, ou seja, nos trazer o roteiro de tudo aquilo que nós precisamos fazer para chegar à tão sonhada felicidade. É isso que Jesus veio fazer. E depois vem Emmanuel complementar todo esse conhecimento a respeito de Jesus. No livro A Caminho da Luz, ele coloca que há uma comunidade de espíritos puros que coordena a evolução do nosso sistema solar. Ou seja, Jesus comanda a evolução da Terra, está lá em Leão Denis. Tem outro que comanda a evolução de Marte, outro comanda a evolução de Saturno, outro de Urano, Mercúrio, Júpiter. Cada planeta tem um espírito puro que coordena. E Jesus faz parte desse conclave, vamos dizer assim, desta união de espíritos. Então a gente hoje começa a perceber a grandeza dele, abdicar de estar lá entre os espíritos puros, vivendo entre as estrelas, e vir tomar um corpo aqui no planeta, ainda mais num planeta primitivo como era o nosso. Só o amor por todos nós consegue explicar isso. Então, vamos voltar ao João Arias, que disse: estamos em mais um Natal da história e cada vez mais cristãos estão convencidos de que essa festa que anuncia o nascimento de uma criança, também difícil, que veio ao mundo provocar os hipócritas, exaltar os puros de coração, está perdendo seu significado e sua força original. Então nós que estamos aqui, nós que já estamos começando a atender ao chamado do Cristo, nós que somos os trabalhadores da última hora, nós temos uma grande responsabilidade. E como eu falei, que este é o momento de parar, olhar para o passado, mas principalmente olhar para o futuro. Eu trago uma proposta feita pelo Alírio Cerqueira Filho, no livro Educação com Jesus, editado pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, onde ele analisa um trecho do Evangelho. Aquele que diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando Jesus disse isso, há 2000 anos atrás, e quando a gente analisa isso hoje, a gente pensa, mas é difícil a gente seguir Jesus, não é? Porque tem uma passagem do Evangelho onde os fariseus sempre gostavam de jogar uma casca de banana onde Jesus passava, que era para tentar pegar ele em contradição.
E ele, espírito puro, muito mais latido do que eles, sempre aproveitava todas essas oportunidades para dar uma lição. Então, naquela época, os judeus, o povo judeu, havia sido conquistado pelos romanos e pagava tributo. E todos nós sabemos que, pela história, os judeus se rebelaram depois da morte de Jesus, no ano de 68 depois de Cristo. Houve uma revolta dos judeus e os judeus foram expulsos da Judéia e só foram reencontrar sua pátria no século passado, 1950 aproximadamente, quando eles voltaram a ter o Estado judeu de novo. Então, eles eram contra pagar imposto, sob qualquer hipótese. Então, eles apresentaram uma pegadinha para Jesus. Perguntaram para Jesus se era lícito pagar o imposto para os romanos. Se ele disser que é lícito, ele está contra os judeus, não é judeu. Se ele disser que não é lícito, ele está do lado dos romanos. Aí o que Jesus fez? Pediu que lhe apresentasse uma moeda. E a moeda naquela época, as de hoje, sempre tinha de um lado o valor e do outro lado tinha a figura do César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Só que até hoje a gente ainda não conseguiu separar isso. A gente está sempre correndo atrás de César, apesar de saber que, se nós corrermos atrás de Deus, claro que as dificuldades vão continuar. Mas a doutrina espírita nos dá o quê? Nos dá a certeza de que as dificuldades são passageiras. Uma encarnação de 100 anos pode ser uma encarnação com muita dificuldade. Mas ela acaba, a gente retorna para a parte espiritual, faz um balanço do que aprendeu, o que não aprendeu, e depois volta de novo para aprender um pouco mais. Sempre digo que a reencarnação é como uma escola. Entramos agora entra no pré e vai indo, passa do pré, primeira série, segunda série, até chegar lá. Só que a escola de evolução é infinita. Mesmo chegando na condição de espírito puro como Jesus, ainda continua evoluindo. Por quê? Nós temos os espíritos que comandam o nosso sistema solar. Nós temos os espíritos que comandam a nossa galáxia. Tem os espíritos que comandam outras galáxias. Então a gente percebe que é uma escada que a gente vai subir. É que nem a escada de Jacó, que está lá no Evangelho. Nunca vamos cansar de subir e nunca vamos chegar no topo. Mas, voltando para isso cerqueiro, ele diz: então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, a Lídia Cerqueira nos fala que o mestre nos faz 3 convites, ou convocação. Eu vou utilizar a palavra convocação, que o convite a gente aceita se quiser, convocado a gente é obrigado. Então, como a evolução é uma lei do universo, é uma convocação. A gente pode ficar como os trabalhadores da primeira, da segunda, terceira, quarta, quinta hora sem fazer nada. Mas um dia a gente vai ter que trabalhar. Então ele nos faz 3 convites: vinde, tomai e aprendei. O vinde vocês já estão aqui. Aceitaram o primeiro convite. Agora o tomai e aprendei, isto é uma decisão própria de cada um de nós. Jesus nos mostra o caminho, mas cada um de nós tem que pegar a sua cruz, botar ela no ombro e seguir em frente. Então, a Lídia Cerqueira, ele nos dá 6 etapas para a gente trabalhar no ano que vem. Já estamos olhando agora só para o 2020. 2019 passou, acertamos, erramos, agora vamos preparar para o 2020. Eu digo brincando, o melhor lugar para a gente botar estas decisões que a gente tomou para o ano que vem é na porta da geladeira, que é o lugar que a gente mais chega dentro da casa. No mínimo, umas 10 vezes por dia, a gente abre a porta da geladeira. Então, se quiserem botar isso aqui na porta da geladeira, vai lá. Primeira etapa, talvez a mais difícil: reconhecer sem sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando arrependimento sincero. Voltando lá atrás, na categoria dos espíritos, lá nos imperfeitos, Kardec coloca várias classes.
E lá tem o espírito pseudo-sábio, ou seja, aquele que pensa que sabe, mas não sabe. Lembrando de Sócrates, era um espírito altamente evoluído, um dos precursores de Allan Kardec dizia, só sei que nada sei. E era um filósofo. A gente disse assim, não, Sócrates era burro, eu sou mais inteligente, porque eu sei mais coisa do que ele. Então, aí já entramos na falta de humildade, rebeldia e orgulho. Então, isso é que nós precisamos, reconhecer que nós, olha, somos o quê? Menor que um grão de mostarda. Lembram daquela passagem? Se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, falei milagre. Que milagre a gente faz? Nenhum. Olha quantos Jesus fez. Quantos apóstolos fizeram? Nós não estamos ainda, nós somos nem a pulga que mordia um cão de um apóstolo. Mas temos que reconhecer. Aí depois vem a segunda etapa. Após o reconhecimento da própria incúria, com arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa. Ou seja, aqui nós temos que tomar a decisão, dizer assim, ó, eu quero seguir Jesus. Por enquanto é só tomar a decisão. Pode ser que até o final do ano, alguns aqui tomem essa decisão. Pode ser que no ano que vem, muitos não tomem. Não tem problema. Nós temos o livre-arbítrio, nós tomamos a decisão. Nós decidimos o nosso futuro. Ele está programado. Nós vamos chegar um dia espírito puro. Mas o caminho, eu vou chegar lá, eu vou escolher. Posso fazer um caminho reto, posso fazer um desvio, indo lá para o Balneário Rui do Silva, posso fazer um desvio indo pelo Rio Grande. A gente é que decide. Então, depois vem a terceira etapa. Eu acredito que seja a mais importante de todas. Tomar a lei de justiça, amor e caridade como diretriz de vida para poder aprender. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem 10 leis morais. E a lei de justiça, amor e caridade é como se fosse o resumo de todas elas. Então nós vamos lá. Justiça o que é? É dar a cada um de acordo com o que ele merece. Nós somos justos? Não. Nós não somos justos. Nós somos muito egoístas e orgulhosos e normalmente a gente coloca em prática aquilo que está no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, versículo 1. Mateus, primeiros teus. Podem procurar lá que vocês vão achar. Então isso é egoísmo. Então não somos justos. Amor, a gente ama. A família, quando não está incomodando, a mulher, quando está nos servindo, o patrão, quando paga aquilo que nós achamos que devemos receber. Amamos o time de futebol, cometendo loucuras com ele. Agora, ultimamente, a gente anda muito nervoso em relação à política. Está dando briga de família direto. Por causa da política, a gente não aceita que os outros tenham uma opinião diferente da nossa. Então, amor, está fraco. Caridade. Chegou o final do ano, vou mandar uma cesta básica para quem está precisando. É assim que a gente faz. Tem um pobre lá na rua, vou passar para dar uma esmola para quem está pedindo esmola. Será que isso é caridade? Não. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que está na Lei de Justiça, Amor e Caridade. Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? A resposta é curta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É uma resposta curta, mas muito difícil de colocar em prática. Indulgência para com as imperfeições alheias. Ele está sempre apontando o dedo. Errou. Agiu mal, etc. e tal. Mas quando a gente aponta um dedo para lá, tem 3 virados para o lado de cá. Normalmente, em psicologia, chama-se o fenômeno de transferência. A gente transfere para os outros as nossas imperfeições. Então, quando eu critico muito alguém que está fazendo alguma coisa, eu digo, opa, o que eu estou fazendo igual?
Se a gente for um juiz severo e justo, vai ver que às vezes está fazendo pior. Perdão das ofensas. Não, benevolência para com todos. Estamos sendo benevolentes? Ou a gente critica aquele que está com cabelo diferente, com roupa diferente, está sempre... Aquele que está em desacordo com o nosso padrão, está errado. Então, falta para nós ainda muita benevolência. E o final, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei? Está no Evangelho. 70 vezes 7 vezes. Cada ofensa que nós for feito. Eu não consigo perdoar. Eu ainda tenho muito chão para andar. Ainda sou rancoroso, eu sinto mágoa. Sou igual a todos vocês. Não tem diferença nenhuma. Então, são coisas que a gente tem que decidir colocar em prática para o ano que vem, porque a etapa seguinte, o que é? À medida que a gente vai se conscientizando disso aqui, é claro que nós vamos nos considerar aprendiz. O que é aprendiz? É aquele que segue o mestre. É aquele que ouve o mestre e tenta colocar em prática. Então, quando a gente chega nessa condição de aprendiz, que ainda vai levar muito tempo para todos nós, a gente começa a ser mais sereno e ver que há uma grande harmonia no planeta, que a dificuldade é necessária, a dor é necessária para que as pessoas aprendam. A nossa própria dor é necessária para que a gente aprenda, corrija os nossos erros. Então a gente começa a se desesperar menos numa situação que nos envolve. Às vezes uma situação de problema financeiro, problema psicológico, problema mental. Hoje, uma pessoa aqui próxima de nós tirou a vida, se suicidou. Foi um ato de alguém que acreditava que, eu vou me matar, eu vou sair do planeta, terminou meus problemas. Não sabe ele que sair de um problema pequeno arranjou um problema muito maior. Porque lá no céu e inferno tem depoimentos de espíritos que se suicidaram. Então o que nós podemos fazer? Devemos orar para que esse espírito, quando, na hora apropriada, seja socorrido pela espiritualidade, porque vai sofrer muito mais do que já vinha sofrendo. Então, na qualidade de aprendiz do Mestre Jesus, a gente encontra serenidade e harmonia para passar pelas dificuldades. E aí, claro que a consequência é o quê? A última etapa. Torna a nossa vida mais suave. A gente passa pela vida, a gente passa pelos problemas. Chico, um dia, conversando, o Chico era espiritual, altamente evoluído, podia ter tido uma vida tranquila para poder fazer seu trabalho, mas não. Teve uma família complicada, um glaucoma no olho que dava dor imensa. Um dia desesperado ele pediu: olha, Emmanuel, pede para Maria um remédio para essa minha dor. E ela mandou dizer: tudo passa. Então, aquilo que nós passamos neste ano, vamos nos programar para não passar no ano. Vamos procurar compreender um pouco mais o trabalho de Jesus e procurar nos compreender um pouco mais e começar a trabalhar em nós as nossas imperfeições. À medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos nos transformando em pessoas melhores e aí a nossa vida é mais suave e com certeza nós vamos dar em 2020 um passo maior do que nós temos em 2019. Porque Jesus disse: com ele o fardo é leve de ser carregado. Pensem nisso. Enquanto eu desejo a todos um feliz ano novo e que a paz esteja por todos.
gente pediu por cada um de nós. Agora, este é o momento de fazermos a caridade. Vamos então mentalizar as pessoas nos hospitais, vítimas de doenças que não têm cura e que as pessoas ainda não encontram resposta para as doenças. Que elas encontrem força e coragem nas palavras do Mestre. Vamos até os presídios, onde irmãos nossos, pagando pelas suas penas terrenas, que eles possam sair de lá melhores, bem melhores, e conseguir terminar o seu processo evolutivo. Vamos também às ruas, onde há tantas pessoas vítimas das drogas, roubando, que elas possam lembrar das palavras do pai e da mãe, quando eram pequenos, e retornar novamente para o caminho do bem. Vamos neste momento também orar pelos suicidas que tiraram as suas vidas, pensando que iam se livrar de todos os problemas. A gente não sabe qual é o pensamento deles, o último pensamento, mas Deus, em sua infinita bondade, conhece o coração de cada um. E vamos pedir que Jesus, que é a luz do mundo, consiga chegar até os corações de cada um destes suicidas e fazê-los refletir sobre seus atos e que eles possam um dia retornar à vida terrena fazendo o melhor de si. Vamos também pedir pela paz no mundo, pela paz no nosso país, pela paz no nosso estado, pela paz no nosso município, pela paz no nosso coração. Vamos pedir que as pessoas neste momento, que elas tenham mais calma no trânsito, que elas lembrem que ter paciência é sinal de retorno. Também neste momento agora, meus irmãos, cada um de nós possa sentar da melhor maneira e sentir neste momento que a espiritualidade está em cada um de nós, doando suas energias e fazendo o passe espiritual em cada um. Pensemos em Deus, pensemos em coisas boas que a gente precisa. Elevemos o nosso pensamento neste momento para que todas as energias venham sobre nós. Deus, em sua infinita bondade, Jesus, o nosso divino mestre, nosso modelo e guia, a espiritualidade amiga, atue nesse momento, nos elevando, nos dando força, nos dando discernimento para entendermos o que é certo e o que é errado, e nos proporcionando muita paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. A todos uma boa noite, e vamos em paz e que Jesus nos acompanhe. A seguir teremos o espaço de tratamento.